não só do ambiente da comunidade escolar, fora da escola, mas acho que quem está aqui na escola também pode refletir sobre isso. E que bom que os pais foram convidados, a comunidade foi convidada a participar. A gente vai começar, antes de falar sobre isso, né, chegar ao ponto material didático, eu queria propor que a gente pensasse, primeiramente, eu gosto muito de falar, mas fazer perguntas, tá? Então, é uma coisa dinâmica, esse é do meu jeito. Eu queria que a gente pensasse o seguinte, né? Já que a gente está no ambiente educacional e a gente vai falar de um produto que faz parte do processo de aprendizagem, queria pedir de vocês um pouquinho o que vem a ser educação. Sabe que é uma pergunta que parece simples, mas se você parar para pensar assim, nossa, Educação para mim é troca. Troca. Convivência. Convivência. O que mais? Interação. Interação. Construção. Construção. Eu acredito que seja tudo isso, né? E a integração. Sim. A educação ela tem a capacidade de potencializar a capacidade intelectual do indivíduo. E isso a gente vai potencializar essa capacidade intelectual justamente com a troca, com a construção, com a interação. Qual foi a palavra que você falou? Construção, né? E você falou convivência. Que é justamente isso. A gente tem as bases, aprender a conhecer, né? Aprender a conhecer para quê? Para aprender a fazer. Tá. Isso até aí, a taxonomia de Bloom, né? A gente pode falar um pouco aqui mais assim, sem precisar ter medo com a nomenclatura, porque são educadores. Com os pais a gente já não usa tanto essa nomenclatura, a gente já vai mesmo falando das bases da taxonomia. Mas assim, o que tem de mais rasteiro assim, da pirâmide da educação? Aprender a conhecer para aprender a fazer. Isso na época de minha mãe, talvez na época dos pais, já veio aprender a fazer. Só que não basta ficar só em a gente aprender a conhecer para aprender a fazer. A gente tem que aprender a conhecer e aprender a fazer para que eu escolha ser alguém que venceu a aprender a ser. Né? E eu vou escolher ser alguém aonde? No área deserta? Não. Eu tenho que escolher ser alguém em uma sociedade. Então aí vem o quarto pilar que é o aprender a viver juntos. Então a educação é tudo isso. Faz parte desse processo, que aí a outra pergunta que eu queria fazer é o que é educação? Eu falei a importância da educação, né? Não, eu perguntei o que é educação, né? Eu troquei as perguntas. Mas aí a educação ela trabalha com essas capacidades também intelectuais e morais. E o que compõe, isso tudo que a gente falou, compõe o processo de ensino-aprendizagem. Então, o processo de ensino-aprendizagem, diante do que a gente já falou aqui, de conhecer, viver juntos, o que compõe o processo de ensino-aprendizagem? Além das palavrinhas que vocês falaram, troca, convivência, tudo isso compõe o processo, mas o processo, vamos pensar assim, olha, a Verônica vai chegar a falar do material didático, então ela tem algum objetivo em fazer essa pergunta. O que compõe o processo de ensino-aprendizagem? Para dizer assim, poxa, esse aluno está aprendendo, a gente está sendo uma aprendizagem visível, né? Tem vários teóricos que trazem muito essa questão da aprendizagem visível. Isso tem muito a ver com conhecimento, com chá. Acabei de tomar um chazinho de manhã, mas eu vou falar de outro chá agora. Conhecimentos, habilidades, atitudes. E aí desse chá eu já acrescento um outro item, que é o chave, que é o valores. Que tem tudo a ver com aprender a fazer, para quê? Para aprender, não, aprender a conhecer para aprender a fazer, mas para aprender a ser alguém e ser alguém em sociedade. Que é exatamente a base, o Reggio Emilia, eu li muito sobre isso, né? Eu não conhecia tanto a fundo a teoria do Reggio Emilia, mas a partir de trabalhar aqui com vocês, me interessei muito em trabalhar com isso. Eu vi o quão interessante é você tirar de uma situação de guerra, você construir os muros e dali você propor que a gente trabalhe em cima de convivência, de investigação, de troca, né? E você entender que os alunos eles são investigadores natos. Né, que eles, a partir de qualquer recurso, a gente pode trabalhar com essa educação. Então, o processo de ensino-aprendizagem, a partir disso tudo que a gente falou, a gente vai desenvolver, então, habilidades
e competências, né? E o que são habilidades e competências? Que parecem também bem sinônimos. O que vem a ser habilidade? Pode falar assim mesmo, o que vier na cabeça, tá? A intenção é essa. É que a gente pense o que é habilidade, o que é competência, mesmo que vier na cabeça de vocês. Que é mesmo uma chuva, um brainstorming. Habilidade é ser hábil de executar algo, né? Competência é... Dominar essa habilidade. Seria isso? Eu estava eu até pensando falei. etimologicamente, né? Mas você... Alguém quer falar sobre o que viria a ser? Eu botei até a frase para não esquecer, entre aspas. Fulano tem habilidade com software. Em outras palestras eu já usei o exemplo. Quem aqui sabe cozinhar? Tem gente que tem habilidade com cozinha. Eu, por exemplo, tenho uma habilidade assim de... Eu vou num lugar, aí eu provo aquela comida. Você já assistiu o filme Ratatouille? Que é um ratinho? Sou eu. Eu fico assim, eu não acredito. Pois é. Eu tenho essa habilidade maior com as coisas degustativas, né? Da comida, né? Adoro provar, então, e não tenho tanta habilidade de fazer atividade física, então também dá pra ver, né? Porque se a gente consumir não gasta, aí o déficit fica grande, mas tudo bem, não vamos entrar nesse assunto. Vocês sabem que mulher, no cérebro, tem o cabo de fio desencapado, né? Se submete a qualquer coisa, né? Então bora lá, vamos ser estagiária, aí a coordenadora disse, hoje você vai pro grupo 3, bora lá, vamos poder cantar uma música. Vamos lá, galera, vocês cantam e a pro aqui vai junto. Aí no outro dia você tá na sala do 4º ano, digo, ai meu Deus, fração. Agora você tá no outro dia na sala do 5º, porque num colégio gigante os professores faltavam, que era o buraco, as estagiárias, né? Só que aí nisso eu desenvolvi a habilidade da versatilidade e também da loucura, porque era uma loucura você... Primeiro que assim, os livros não tinham esse detalhamento, né? Se você pegar um livro como esse, modéstia à parte da editora que eu trabalho, mas é interessante porque não só a editora que eu trabalho, mas assim, eu percebo que a metodologia dos livros didáticos já procuram proporcionar ao professor as consignas, né? E aí não tinha nada disso naquela época. Não tem tanto tempo assim não, eu me formei outro dia, mas naquela época os livros não traziam isso. Aí cheguei na sala, pronto, vai ser educação financeira. Verônica, o pessoal tá perguntando o nome da editora aqui. O nome da editora que eu trabalho é a editora Santillana, editora moderna, Santillana, que a gente tá falando do compartilho. Eles estão ao vivo? Estão ao vivo, o pessoal tá te dando audiência aqui. Eu nem falei com o pessoal da minha família pra entrar, meu Deus, tá bom. Tudo ao vivo. Fiquei nervosa. Use a habilidade agora. Então, vou ter que desenvolver, porque não deu tempo de desenvolver. Você tem que desenvolver a habilidade para ser competente. Você é uma comunicadora competente? Depende, dentro da comunicação tem que desenvolver várias habilidades. Mas ele contou no assunto, né? Ainda bem que eu não citei o nome do colégio, ó. Quase não cito. Eu tava lá e aí, vocês lembram que o Big Brother, muito tempo atrás, a prova do líder era uma novidade esse negócio de prova de resistência? As pessoas entravam no carro, passavam da noite pro dia e era a sensação. Outro dia na escola, todo mundo só falava daquilo, como é que pode. Então. Lá estava eu, na sala de aula, era aula sobre consumo consciente, educação financeira, não tinha um planejamento detalhado e os alunos enfervorosos. E no terará, não sei o que. Falei, gente, não, bora gente, nada, bora gente. Eu disse, não, eu vou ter que entrar no assunto deles para poder ver se desse assunto eu resgato para cá. E eles estavam falando sobre a prova do líder, Você viu a prova do líder? Porque eles ficaram dentro do carro ideia, vermelho, imagina, carro ideia, não existe mais esse carro. Então, era época de novidade, né? Carro ideia, vermelho e tal, entendeu? Eu falei, gente, vocês estão falando sobre o quê? Professora, a prova do líder, você não viu não? Fulaninho de tal. Eu disse, não assisti não. Fulaninho de tal ficou na prova do líder, no carro ideia vermelho. Eu falei, tá. Vejam só, vocês perceberam que vocês gravaram o nome do carro, a marca, Fiat Idea, a cor, tudo isso? Aí eles ficaram, vocês acham que isso não foi proposital, não? Pra vocês chegarem aqui me falando exatamente isso? Pra que na hora que eu vou pegar um táxi, nem tinha Uber na época. Na hora que eu for pegar um táxi, eu pensar assim, poxa, que pena que não tem um táxi vermelho, mas tem táxi branco com a faixinha branca. Eu vou ver se o táxi não é o Fiat Idea. Ou quando os pais de vocês forem comprar um carro, que for na concessionária da Fiat, o que vocês vão fazer? Não, meu pai, vamos entrar na ideia, pra ver se a gente gosta. Vocês acham o quê? Que isso não foi intencional?
Aí eles ficaram assim, pois é, e justamente em relação a isso, aí na página tal fala o seguinte também. Aí eu, gente, eu estou no nosso Big Brother. E pronto, a gente deslanchou. Quando foi no final, eu disse assim, ó, eu vou ficar com vocês ainda na próxima aula, porque a professora ia ficar afastada. A próxima aula, acho que era dia de quarta-feira, a prova do líder. Próxima aula vai ter tido prova do líder na quarta-feira. Vocês vão assistir. E vão me dizer qual é o produto que eles vão ter colocado lá. Claro que teve mãe na minha porta. Você está estimulando o meu filho a assistir Big Brother? Eu falei, então, eu estou estimulando o seu filho a ser crítico e reflexivo para tudo que ele assistir, ele não consumir gratuitamente. Ele possa dizer, eu quero ou não quero. Porque o fato de eu ter um iPhone, aí nessa hora, claro que algum aluno, Pro, mas você tem um iPhone, e o iPhone é da moda. Eu falei, sim, eu gosto do aparelho, eu gosto do iPhone. Mas eu tenho que ver se aquilo ali me cabe. Aí, pronto, chegou na outra semana, o que aconteceu? Eles chegaram, Pro, você não sabe o que aconteceu. Eles pegaram a cola Super Bonder, colaram os pés de todo mundo na madeira, botaram de cabeça para baixo e ninguém caiu. Eu falei, então quer dizer que quando vocês estiverem na casa de vocês, que quebrar qualquer coisa na casa de vocês, qual é a cola que você vai providenciar rapidinho? A Super Bond. Não vai ter outra cola. Porque você sabe que a Super Bond fez o quê? Colou até o participante de 80 quilos de cabeça para baixo. Então você acha realmente que ali, naquele programa, que é um programa de entretenimento, de convivência, que não é exatamente esse o fim, né, do programa, mas para eles é um programa de convivência, vocês acham o quê? Eles queriam que você consumisse isso. E aí, eu vou dizer a vocês, inclusive, por causa de vocês, eu fui assistir. Um participante jogou uma havaiana em cima do telhado da casa. E a câmera focou em cima da havaiana. Eu estava passando aqui para mim para a escola, eu vi a havaiana e eu quase comprei por causa de vocês, viu? Olha só o que vocês estão fazendo comigo, mas eu sou crítica, reflexiva e não comprei a havaiana porque eu tenho 4 e eu só tenho 2 pés, eu não preciso de outra havaiana. Aí eles ficaram sabendo. Pronto, então o que a intenção é? Se a gente está trabalhando na educação financeira, vamos desenvolver habilidade, sim. Dentro da matemática tem tal habilidade. A competência matemática, mas dentro dessa competência tem várias habilidades para. Agora, Verônica, você citou cozinha e tal, por que você citou isso? Por quê? A gente tem mais facilidade com algumas habilidades do que outra. Por quê? A gente não é igual. Então, Gardner fala o quê? De múltiplas aprendizagens. Tem gente que aprende mais ouvindo, tem gente que aprende mais falando, tem gente que aprende mais visualizando. Tem pessoas que são sinestésicas, tem alunos que você fala assim, quem pode? Eu, professor, eu. Esses são os que mais sofreram na pandemia, porque eles encostaram em quem, pelo amor de Deus, dentro de casa. Entendeu? Então, pra mim, Tiago é super aluna, muito boa aluna, sempre foi. Inclusive, está agora em Portugal pela UFBA, que ótimo que ela está lá, graças a Deus, em fevereiro ela volta. Ela é ótima aluna, mas a pandemia, ela quase foi recuperação, péssima. Foi uma queda assim gigantesca, porque ela é aquela aluna de convivência física, sinestésica, do toque, de estar junto. Então ela sofreu com isso. Ela gostava de ir para a escola, de chegar em casa fazendo, ninguém precisava mudar nada. Desde pequenininha fazia a atividade dela, ela fez 20 anos agora. Então, agora já para outros, aqueles mais introspectivos, foi ótimo. Porque cada um aprende de um jeito. Então, o professor, ele me formei. Saí da UFBA com diploma de pedagoga. Sou um pedagoga competente? Não. Eu preciso desenvolver habilidades para que eu mobilize tudo que a pedagogia, tudo não, eu não vou tudo, né? Mas aquilo que, para que eu exerça dentro de uma sala de aula, eu preciso ser competente, sim. Dentro do que eu aprendi, eu pego todo o conhecimento, eu tenho atitudes, habilidades e os valores, eu consigo mobilizar isso. Porque a BNCC fala que competências, habilidades e competências, a competência é a mobilização dessas habilidades, que é o saber fazer. A habilidade é o saber fazer. Mas a competência é como você mobiliza isso, pensando em atitudes, valores e quem você é, voltando lá atrás em sociedade, porque a gente não vive sozinho. Então eu só vou ser uma pedagoga competente se na hora que minha sala de aula estiver virada no raio da celebrina, eu não pego minha... Olha, quer saber? Tchau. Olha, resolva aí, porque eu não aguento esse menino não. Eu sou competente? Não. Eu não sou competente. Eu sou competente se eu, além de ensinar, de trabalhar com as habilidades
didáticas, eu também tenho uma capacidade de conciliar situações. Mesmo que dentro de mim eu tenha situações que eu preciso conciliar. Mas eu escolhi fazer isso. Eu escolhi estar com pessoas. Então eu preciso me trabalhar para ter a resiliência emocional. É todo dia que a gente está 100% de emocional? Não. Mas a gente pode pedir ajuda. Pode bater na porta da coordenadora, pode bater na porta da diretora. Olha, hoje especialmente, eu preciso de um apoio. Agora, você não externar isso e isso acabar caindo no outro é complicado. Da mesma forma, os pais podem também conversar com a escola sobre o emocional dos filhos. Eu acho que os pais, se estão passando por situações em casa, eles podem trazer também. É uma separação, é alguma questão familiar, porque vocês não têm bola de cristal na escola para saber. E isso interfere também diretamente. Mas então, voltando aqui para as habilidades e competências, lá vai eu tenho lateralidade querendo me envolver na sala. Eu trouxe um exemplo, porque assim, tem várias habilidades, né, citadas. Mas assim, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela fala que a gente precisa mobilizar as habilidades, os conteúdos, para ser competente em algo. Aí eu trouxe um exemplo na matemática. Para ter a competência matemática, cheirou, viu? Bota o chazinho também. Eu tomei um chá, agora o café cheirou. O café, daqui a pouco eu tomo. Dentro da competência matemática, aí eu trouxe um exemplo. O exemplo diz o seguinte. Eu abri aqui na página 10, ele trouxe uma aventura 1, viajando com Newton, né? Eu já falei das múltiplas aprendizagens, aí trouxe aqui. Para trabalhar a habilidade 01, 07, 08, pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas, organizar dados coletados por meio de tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e de linhas, com e sem uso de tecnologias digitais, apresentar texto escrito sobre a finalidade da pesquisa e a síntese dos resultados. Isso aqui que a BNCC traz, a gente já não fazia na escola? Fazia. E por que a BNCC então pegou o que a gente já fazia e botou em habilidades para que haja ele faz menção, você não fica perdido. Ele traz episódio 1, pizza para a viagem. Vai trazer os personagens, começa. Eu me chamo Gabriela, houve uma época na qual eu achava que sabia tudo. Cheguei até mesmo a saber coisas que eram totalmente inúteis ou sem importância para algumas pessoas. Por exemplo, que se você multiplica, aí tem 11 milhões por... Nossa, mas não é assim que a criança faz? Ela pensa numa coisa, daqui a pouco ela pensa em outra. Sabe aquela coisa dos filhos incapazes? Então, não é só mulher não, criança também tem. E aí você volta. Isso eu aprendi durante as muitas viagens que eu fiz em companhia de papai, quando a demanda por balas para adivinhar era enorme. E aí vai. Aí começa toda a aventura numa linguagem, vocês veem que a linguagem é para os alunos. Então esse é para o 5º ano. Para o 1º ano é a linguagem para o 1º, para o 2º, 3º e assim sucessivamente. Feita a narrativa, aí vem para cá. O professor vai trabalhar com isso em sala de aula. Antes de iniciar a aventura, peça aos alunos que leiam o título e com base nele criem hipóteses sobre quem é Newton e onde vinha a viagem mencionada. Aí você já tem as consignas da aula, todas. Peça-lhes que descrevam os personagens que são vistas na imagem e procurem por objetos ou elementos na cena. Proponha aos alunos que leiam os títulos e as descrições de cada episódio. Então, vai chegar em sala de aula. Vamos aqui. O que a gente está aqui lendo? Aventura. Viajando com Newton. Quem era Newton? O que vocês acham que foi Newton? E aí, isso é levantar hipóteses. Isso é muito bom. Porque com isso, aquele aluno que já ouviu falar algo a respeito vai despertar aquele que nunca ouviu e a aprendizagem é na troca. Quando eu chegar para um conceito, ele já tem uma base que já não está mais. O Piaget não fala da inquietação. Eu preciso ter uma certa... chamado Newton. Não, mas nesse Newton não. A própria falando de outro Newton. E aí, né, vai toda a situação. Aí, trabalhando essas habilidades, né, para que ele seja competente na matemática. E aí tem outro quadro falando sobre isso. Deixa eu falar aqui para vocês. Acho que eu não preciso mencionar, não, é só para... mostrar não, é só para exemplificar. Aqui também ele traz os eixos da matemática, né? A gente tem os eixos da BNCC e essas habilidades vão estar dentro de 3 grandes eixos.
números e álgebras, geometria e grandezas e medidas, e no outro eixo, probabilidade e estatística. Então, a Base Nacional Comum Curricular quer que em matemática a gente seja competente em 3 grandes eixos, e para isso eu tenho que desenvolver habilidades, saber fazer, para que na hora que chegue uma situação, problema, eu seja competente naquilo. Então é por isso que é tão importante o material didático. Aí, onde é que entram, né? Aí eu trouxe também a concepção da escola em relação a isso, né? A escola é Reggio Emília, então, sendo a concepção Reggio Emília as habilidades em... A pedagogia sistêmica, que ela ancora todas as pedagogias, que essa sistêmica é integral. Então ela vem com esse nome de integração. E a importância das famílias, delas estarem sempre participando conosco do processo, não é à toa que a gente fez esse convite a você para nos esclarecer mais ainda como o material didático pode ser um porto seguro para se trabalhar em casa. E cada vez mais, nem pai nem mãe é um professor, mas ele pode aprender o tempo inteiro de perspectivas, trazer para eles essas habilidades de desenvolver juntamente em casa. Como é essa paciência de trazer para a criança que já tem um conhecimento muito maior do que nós tínhamos na faixa etária deles. Então, como é esse diálogo para se ter em casa? De que forma eu, como mãe ou um pai, pode inspirar essa criança também em casa? Então, é através realmente desse diálogo. Então, nós tratamos aqui de estudar, nos aprofundarmos realmente das abordagens para que, na etapa do infantil, Reggio, com seus registros, marque ali cada etapa da criança, e dando a ela sempre a oportunidade de ela ser a protagonista do processo. Nós, como professores, nós temos a consciência do que pode ser abordado, porém, as crianças são ouvidas com respeito. E isso faz parte de Reggio, faz parte de pedagogia sistêmica no que abrange as famílias, faz parte de pedagogia de projetos, quando a gente incita, inquisita, inspira para que o aluno construa o seu processo de aprendizado. Só assim ele vai realmente adquirir competências e habilidades ao mesmo tempo. E isso é fluido. Não aquela educação de decoreba que muitos de nós vivemos, que era ler a página 12 que o teste vai cair da 10 a 12. Então, esse mundo já caiu. Não existe mais esse mundo. Então, nós aqui utilizamos 3 abordagens que nos norteiam, que nos inspiram também, para que a gente possa apresentar dentro de sala um trabalho que é totalmente integrado com as crianças e famílias. E quando você fala assim, e a gente não trabalha, esse tipo de educação já caiu, até porque esse aluno não existe mais, essa criança não existe mais. Então, quando vem algum pai, alguma palestra de reunião de pais, fala assim, mas na minha época eu sabia a tabuada toda, na minha época a gente sabia ler muito melhor, escrever muito melhor, mas na sua época também eram outros recursos, outros estímulos, outro mundo. Hoje a gente tem uma criança imersa em uma sociedade plural, uma sociedade onde ele aprende de forma integrada. Não tem mais aquela coisa do aluno só sentar as cadeiras aqui uma atrás da outra e só olhar a nuca do outro que está na frente e o professor. Não, ele é ouvido, ele tem voz. Então, se ele é ouvido, se ele tem voz, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, teve que pegar então o seguinte, a educação precisa ter o aluno como protagonista. Não dá mais para o aluno ser um agente passivo nesse processo. E as escolas que enxergam isso como valor de fato, que é o caso da Talk, né, tem essa viajando comigo, o poder de entender uma situação. Leia no CEA a seguir, marque com X a opção adequada. É um problema, enfim, uma cafeteira da rodoviária é muito frequentada pelos passageiros que utilizam os ônibus. Hoje foram servidos 249 salgados fritos, 284 salgados quentes, 146 saladas e 93 salgados folheados. Aí a opção é um problema que pode ser resolvido. 2, é um problema que não pode ser resolvido porque faltam dados. 3, não é um problema porque falta uma pergunta. Então, isso aqui para ser respondido já foi trabalhado na sala. Aí vem outra questão até chegar na atividade. Você pode conversar com o seu filho, ao invés de perguntar a ele, começar a trocar também os tipos de pergunta. Como foi a aula hoje? Pô,
Você conhecer a rotina da escola, você pai e mãe que está em casa, conhecer a rotina do seu filho, saber, por exemplo, ontem foi segunda, né? Ontem eu sei que minha filha tem aula de capoeira na escola. Quando ela chegou, claro, é visível que ela está de aula de capoeira, então fica mais fácil. Mas algum dia que não é visível o traje, porque segunda é capoeira, quarta é dança e sexta é natação. Então ela já tem os trajes, fica mais fácil para me lembrar, fazer a pergunta melhor. Mas na terça e na quinta que não tem. Aí eu sei que na terça tem algo relacionado ao bilíngue e na quinta-feira também, e algo relacionado ao teatro. Então eu falo assim, filha, hoje na quinta-feira, quando é dia de quinta que não tem o traje, eu sei que hoje é o dia do brinquedo. Você pôde levar um brinquedo para a escola hoje, não foi? Foi. Então, como é que foi lá na escola? Você dividiu com seus colegas? Não, não dividi com meus colegas. Eu falei, por quê? E nesse momento, cabe a mim também, né? Trazer o meu poder de os valores morais, a questão da divisão. Eu falei, olha, se você não quer dividir o seu brinquedo, eu entendo. Foi um brinquedo novo, você ganhou de Natal. Mas se você não quer dividir, você não pode levar para a escola. Porque a escola é um lugar de interação, de troca, que todos os coleguinhas vão brincar. E você também vai brincar com eles, porque eu tenho certeza que, aí cito o nome das coleguinhas, quando fulana levou, o que fulana levou hoje? Ela levou a Baby Alive. Eu falei, ela levou a Baby Alive? Então você brincou com a Baby Alive dela? Não, porque ela não deixou. Eu falei, oh meu Deus do céu. Aí eu, peraí. Falei, então eu vou conversar com a mãe dela e perguntar pra ela se de fato ela não deixou. E vou dizer que você também não deixou. Então assim, a gente também não pensar que o problema está só no filho do outro, não. Ouça o seu filho, colete dados, porque o problema não está só em fulaninho que não quer partilhar, só em fulano que não quer, que belisca, só em fulano que bate. Uma estratégia legal é falar sobre emoções ao invés de falar sobre fatos. Sim, né? O que você sentiu, eu ia chegar nisso também. É legal, pode falar. Nomear as emoções, né? Qual foi o momento mais feliz do dia hoje? Quando você se sentiu, ainda mais hoje em dia que tem esse negócio do divertidamente, né? Então as emoções estão bem nítidas aí para as crianças, Isso. né? Então utilizar isso para chegar às informações, porque se você perguntar simplesmente como foi a escola, Foi legal. foi legal. Então, sei lá. E aí você também, se você não se dedicar a isso, você não fica sabendo E também- a versão da criança sobre E também o não dia, adianta né? eu estar no celular fazendo mil coisas, né? Porque a gente sabe, os pais têm muitas coisas a fazer, trabalham o dia todo, chega à noite também tem um monte de e-mails às vezes para responder. Gente, é prioridade. Tem que pensar que aquele momento, eu falo isso direto pro meu marido, solte o celular. Solte o celular, Rana dorme às 8h30. Das 8h30 até as 10 você pode ficar no celular o tempo que você quiser, mas agora ela quer a sua atenção. E eu falei pra ele, perceba que enquanto você não dá atenção a ela quebra a casa. Claro que ela não quebra a casa. Mas ela pega a almofada, joga, bora brincar de chuva, vai, não sei o que. Eu falei, enquanto você não der atenção, ela vai e ela vai procurar até a gente sair da nossa zona de conforto, de ficar aqui esperando. Porque nós com as pernas. À noite, então, ela quer. A minha, por exemplo, não fala tanto sobre o que aconteceu. Ela já começa a discorrer sobre alguns fatos. Mas acho que os maiorzinhos já falam mais de sentimento. Principalmente por causa do filme também, né? Dos filmes que eles assistem. Eu vejo que esse momento de interação com... Eu tenho 2 filhas, uma de 3 e uma de 6. Esse momento de interação com as crianças, de brincar, de sentar no chão, de dar atenção mesmo. É quando começa a sair as coisinhas do dia, assim, né? Porque elas estão ali, aí é o momento de você puxar uma coisinha ou outra, ou acaba aparecendo também, né? Porque elas precisam compartilhar o dia delas também. Exatamente. E o que é importante é quando você tem essa oportunidade de interagir com o seu filho, principalmente em relação à escola, você está validando a escola. Isso. Você está fortalecendo e dizendo assim, não, a gente confia, a gente quer saber como é que foi a escola, porque a gente confia naquele local onde a gente deixa você todos os dias de manhã, para que você passe o dia lá. Né? Então, é uma validação desse processo da criança mesmo, de dizer assim, ó, você é importante para mim, eu quero saber o que aconteceu com você. Então, é importantíssimo esse momento de interação entre a família e a criança, no caso, né, os pais e a criança. E validar também no próprio... Isso, validar e valorizar. Valorizar, exatamente. Eu peguei o celular para mostrar que eu lembrei do que você falou agora, eu lembrei
teve uma mostra de arte na escola da minha filha. Eu vou fazer de tudo para não aparecer o nome aqui da farda, tá? Mas só para mostrar para vocês, acho que não vai aparecer não. Só para mostrar para vocês o seguinte, lá vai eu, né? A mãe pedagoga. Aí eu chego na escola. O que é isso aqui, gente? Aqui é minha filha, tá? Eu já vou dar óculos. Olha esses trabalhos do grupo 2. Os barquinhos. Aí as mães me mandam. Está muito lindo o trabalho. Aí me deu vontade de digitar. Quem fez isso foram os auxiliares e as professoras. Porque uma criança de 2 anos, se eu pedir para ela fazer uma arte em casa, ela não vai fazer isso. Se eu pedir para ela fazer em casa, ela faz, olha, o zumbi, ela gostava muito de zumbi. Ou então é o boneco, o olho, o outro olho, a bota, chama de bota, o nariz, o cabelo. Então ela já tem essa noção, mas é o desenho dela, é a visão dela. Que a gente traga imagens de barco, olha, até porque ela vai na praia, ela vê barco, ela vê como é, mas a gente tem que permitir que a criança experimente criar o barco dela. Ah, a criança fez uma bola. Aí você pode perguntar, nossa, o que você desenhou? Um barco. Ah, é? E como é que a gente faz para entrar nesse barco? Aqui, ó, pula aqui. Ah, entendi. E quando chega assim, com um vento muito forte, como é que o barco vai nadar no mar, andar no mar? Ele tem vela? Não, meu barco é assim, né? E deixa o barco dela sendo daquele jeito. Vai conversando com ela sobre como aquele barco vai andar. E de repente ela vai começar a perceber, tá faltando a janelinha, tá faltando a casca, enfim. Mas chegar e dizer que isso aqui é uma obra de arte no preço de 2 anos, aí a mãe pedagoga chata, que já foi na escola e já conversou com o diretor no ano passado, esse ano também. O que a mãe pedagoga chata faz? Ela falou, ó, se as mães da sala acharam lindo e botaram no grupo, então sou eu que tenho que sair. Vocês concordam comigo? Porque tem público que gosta de ver isso. Um trabalho que não foi ela que fez. Que foi assim, na verdade foi. Sabe como? Esteticamente, né? Ana, bosta aqui. Aqui. Agora cola o barco pronto. Cola o barco aqui. Isso tem a ver com a valorização da educação no nosso país. As pessoas não pensam sobre educação. Você pensa que isso é relevante, que a criança ter um papel em branco para desenvolver sua criatividade é relevante? Né? Porque não se discute a educação, né? Não se discute quais são as formas de aprender para esse mundo que está vindo aí, né? Que já está aqui, né? Porque é isso, se não se discutir, se não for refletido essas questões, vai continuar fazendo mais do mesmo, e é o barquinho ali. Eu acho que a escola tem um papel social de trabalhar com a comunidade escolar. Sim. Olha o trabalho que vocês fazem. Vocês estão chamando, vai ter café, meu nome? Café com educação. Café o quê? Café com educação. Café com educação. Qual o propósito do Café com Educação? Começar a falar para os pais o porquê que a gente valoriza isso aqui, ó. Olha esse varal. Isso aqui, é isso que eu quero ver. Isso é uma interpretação de músicas dos meninos. Sabe? É isso que eu quero ver. Aí, se eu chegar e disser para as mães, falar assim, é isso que eu quero ver, você tá louca? Um negócio desse aqui eu vou botar na parede da minha casa. Gente, você vai ter a vida inteira para botar várias coisas na parede da sua casa. Se você não quer botar isso aqui, tudo bem, eu vou botar. Tá? Na parede da minha casa. Mas não vai ser quadradinho. Eu vou esperar um outro para fazer um quadro. Ela já até tinha um quadro lá do ano passado, mas também não foi ela que fez. Aí eu deixei lá na varanda, para não dizer que eu sou a mãe pedagoga que joga o material fora. Entendeu? Porque enquanto eu estava em sala de aula fazendo as maquetes, os meninos no meio do caminho estavam lá as maquetes no lixo, né? Não, eu não jogo fora não. Mas é isso, sabe? É você... Tudo bem, aqui é de música, né? Então... Isso não tem como combinar. Então, para isso, nós, enquanto educadores, a gente tem que se remexer mesmo. Dos nossos conceitos que estavam ultrapassados, porque essa era prussiana vem já de 150 anos para atender a era industrial, que eram pessoas que tinham que ficar like a brick on the wall, como um tijolo na parede, seguindo uma rotinha, né, para poder chegar em algum lugar. Então, nós não estamos lidando com pessoas que serão os trabalhadores braçais de fábrica.
nem sequer os engenheiros de fábrica e nem sequer sabemos quais as profissões de futuro. Exatamente. Principalmente porque essas crianças de hoje, elas não têm mais esse perfil. Não. Se um professor apresenta esse quadradismo, a tendência é uma sala que ninguém lhe ouve, Isso. uma sala onde o bullying acontece, onde eles estão tão pouco preocupados com o que você tem para apresentar como professor, se a gente seguir nessa linha, se não trouxer a criança para um diálogo, para aquilo que interessa a ele, a aula vai ficar enfadonha. E eles estão em uma outra era. Isso não quer dizer que o adulto que conduz a sala não tenha consciência da BNCC, o que é que ele precisa atingir. Porém, a forma de apresentar, a forma de integrar família, criança, escola é outra. É essa mudança que a gente propõe aqui o tempo inteiro. O nosso convite é cada vez mais trazer um material didático que dê momentos de reflexão, que inquisite a criança, não que apresente um conteúdo e diga agora responda. Não. Que eu te dei que 2 mais 2 são 4, então responde para mim o que é complexidade 2 mais 2. Isso não é o que a gente acredita e, por sua vez, a gente sabe que não adianta jogar nenhuma semente nesse nível que a educação de ontem propunha. Não tem como jogar semente num terreno que tem outras expectativas. Por isso, cada vez mais a gente quer propor todo mês um café com a educação, que nós possamos trazer temas que realmente levem as famílias a refletirem. Como é que eu posso olhar esse material didático sem ser simplesmente respondendo esse problema e acreditar que meu filho vai responder aquilo sem eu trazer uma conversa, um diálogo, eu conhecer o que é esse material. Precisa dessa interação. Uma parte do que você falou, a presença é importantíssima, seja do professor em sala de aula, seja das coordenações, da diretoria, bem como das famílias. Importantíssimo, as famílias precisam estar presentes no processo, nem que seja, só tem aquele tempinho de 40 minutos, mas seja presente nos 40 minutos. Isso é importantíssimo para que a gente possa caminhar com essa criança, porque senão a gente tem uma criança conflito dentro de sala. E aí o nosso trabalho realmente é jogado por terra. Aí você falou, exemplificou o material didático, aí vai uma atividade dessa para casa. Antigamente iria 1.726 mais 850 para o aluno dar resposta. Um material que atende a essas questões que a gente está falando faz o seguinte: invente um problema que seja resolvido com as operações apresentadas. Então ele vai ter que pensar, eu tinha 1.726 balas e aí eu tive que dar 850 balas para meu irmão que chegou da escola e queria comer as balas. Com quantas balas? Entendi. Então, assim, é diferente. É você instigar. E trazer você para vai o cotidiano, né? Isso, você vai trabalhar aquela habilidade que a BNCC diz que é lei, e você tem que trabalhar isso em escola, mas você trabalha com a imaginação, com a instigação, com... Agora sim, vou contar um segredo para vocês. O material didático que a escola da minha filha trabalha, vocês querem saber, eu compartilho. Então, assim, não é o material só, é a escola. Então, assim, aqui vocês são uma escola que acolhe, que trazem família, que incentivam, que fazem propostas como essas. Então, isso é muito válido. Então, a gente espera que nos próximos as famílias venham e vejam, assim, a importância deles nesse ambiente. Porque a gente está fazendo isso pensando na comunidade como um todo. Porque só a escola não vai continuar esse trabalho em casa, o pai vai chegar assim e vai dizer, responda aí, tá? 1.726 mais 850 é tanto. E não é essa a proposta. A gente quer que ele ajude o menino a criar um exemplo de história, que resolva esse problema. Depois, o poder de trabalhar com a pergunta do problema. É isso que a gente quer, né? Aí ele traz um exemplo aqui. Então, para trabalhar tudo isso numa atividade de casa, a gente já trabalhou com a narrativa, trabalhou com a habilidade que tinha que trabalhar, e trabalhou com imagens, com personagens, com leitura. Então, a gente já fez o material didático, ele é riquíssimo, mas ele tem vida com a escola, que trabalha com ele, que são vocês, e vai ter vida com os pais em casa, que vão ver que, nossa, eu realmente fiz um investimento, que é uma solução educacional, não é só um livro, uma solução educacional, um trabalho de projeto, de pedagogia de projeto,
em que casa totalmente com a concepção que eles estão propondo, com um ensino de um aluno do século XXI, que meu filho está dentro desse momento, e tem a ver com o desenvolvimento de habilidades e competências, que é o que a gente veio trabalhar hoje. Verônica, falando um pouco do que o material da Santilhana oferece, e nós como educadores, de que forma você sente que cada vez mais a gente pode incentivar as famílias a fazer uso desse material? Que ele não seja apenas algo que vai para casa e a gente tenha que olhar como pai e mãe e dizer assim, você não respondeu certo, a prova não ensinou não, eu também não sei ensinar. Então, de que forma essa cooperação com o que a Santilhana oferece não só de conteúdo, mas bem como no seu formato de trabalho, bem como os recursos disponíveis, você entende que a gente pode amparar mais as famílias nesse processo, porque a gente sabe que nenhum pai é professor, né? Diferente de você, que sua filha tem a sorte de você ser pedagoga, tem muitos que não são. Então, a gente precisa de mais orientação nesse sentido. De qual você sente que o material pode ser um suporte? Eu acho que os pais podem acessar o site do Compartilha. Deixa eu aceitar, por exemplo, modernacompartilha.com.br. Aqui ele fala o que é projeto. Eu acho que eles podem entender um pouco. Algumas falas de alguns pais falando sobre o que é o projeto. Tem um videozinho, tá? Esse aqui é para qualquer pai que queira entrar ou qualquer pessoa interessada, não necessariamente adotante do material. E adotante do material, ou seja, o pai que fez a compra, ele tem acesso à plataforma de conteúdos. Lá na plataforma de conteúdos ele vai ter objetos educacionais. Então, como é que ele acessa? Ele acessa através do Moderna Compartilha Plataformas e ele vai colocar o login e senha. O pai, quando ele compra o material, ele faz um login e senha. Ele pode entrar lá com esse login e senha e ele vai ter acesso a quê? Portfólio, que é, se o professor postar algo, ele vai acompanhar esse portfólio digital, algum comunicado que o professor faça lá dentro para o pai, então ele vê essas questões, essas coisas. A criança, com o seu login e senha fornecido pela escola, tem acesso a tudo isso digital, além dos objetos educacionais e atividades que os professores podem vir a passar para que ele faça em casa. Então, eu acho que o meio digital talvez estimule um pouco mais os pais, porque durante o livro ele faz menção, né, a objetos educacionais. E esses objetos educacionais, eles se encontram onde? No material didático. Deixa eu ver se eu acho rapidamente algum exemplo aqui. Ele faz menção aqui, ó. Aqui. Fazer atividades, quando ele usa, ele traz um ícone e ele fala da plataforma. Então, eu acho que também o professor pode estimular, né, esse uso da plataforma. As atividades e estimular os alunos, e os alunos estimular os pais. Dizer, olha, lá na plataforma tem isso, lá na plataforma tem um portfólio que você pode acessar, que a professora está postando, e assim por diante. Por exemplo, os pais da minha filha têm a plataforma, mas como lá não é utilizado, eu entrei uma vez e não entrei mais. Então, assim, se o pai entra uma vez também e não vê nenhuma ação, ele acaba que agora não só vê a ação postada, necessariamente, mas ele tem todo, pela plataforma do login senha do aluno, ele tem todo isso digital e mais os objetos educacionais. Então, não é um conteúdo só que o professor cria e bota lá, não. Tem conteúdo da Santilhana. Acho que a gente poderia fazer dessa forma, tá? Fazer uma formação aqui. Nesse ano a gente vai te chamar de novo na jornada pedagógica para fazer a formação dos professores e mais uma vez, né, ele entrou no meio do ano, então a gente precisa resolver esses assuntos para que cada vez mais nós nos tornemos mais hábeis, porque hoje é muito material que existe, né? Então são vários os recursos e como a gente integra também a pedagogia de projetos, o livro é um amparo para isso. E tem avaliações lá dentro que o professor pode puxar da plataforma e fazer com os alunos de acordo com o livro. Porque às vezes o professor quer criar uma avaliação, mas tem avaliações lá. Dá para fazer até avaliação online mesmo. Dá para fazer avaliação online. O próprio professor de idiomas, que ele, apesar de não ter livro didático, ele pode estar cadastrado na plataforma e ele pode fazer atividades com os alunos. Entendeu? E ele é cadastrado nisso, dentro da área de linguagens. Então, não porque não é inglês da Santilhana, ele não vai acessar. Ele acessa, sim. A gente cadastra ele, a secretária escolar cadastra ele tem o login, a senha, e aí ele passa a acessar a plataforma também. Inclusive, em todas as atividades
todas as turmas tem uma atividade que é uma avaliação inicial de como o menino está chegando. Sim, a avaliação diagnóstica. Que é a diagnóstica. A gente indica que faça até março essa avaliação. E ela é interessante porque ela vai identificar aquele aluno do segundo ano. O que tinha no primeiro ano que está em déficit? Aquele aluno do terceiro, então ele traz uma coluna. Já vem pro já com as habilidades que ele teve dificuldade, em que página do livro dá esse assunto. E aí depois você tem o primeiro resultado também, né? Para ver quantas questões você acertou, quantas questões você errou, as habilidades que precisam ser trabalhadas, isso acaba definindo o currículo do ano. Acho que trabalhar as em turmas integradas é muito mais interessante isso, até porque a nossa opção das turmas integradas, nós percebemos que existe um crescimento muito maior do aluno quando ele trabalha aprende com seus pares. Então, quando entra um aluno no quarto ano e que ele deixou alguns gaps no terceiro ano, o fato das turmas serem integradas, esse amparo acontece de melhor forma ainda, porque é com o meu par que eu reaprendo. Então, isso não causa, por exemplo, uma situação de você não sabe isso, né? Até um bullying, você não sabe isso, você já deu, a gente já deu isso, como que você não sabe? Então, nós evitamos esse tipo de comentários, justamente porque ali eles aprendem em par. E a educação, ela não é segmentada. Eu sou terceiro, eu só posso é sequenciada, né? Eu só posso ser isso, eu sou quarto, eu só sei isso. Isso não existe. Até porque nós cansamos de ver crianças aqui que estão no terceiro ano com habilidades de quinto, com competências de quinto. Então, por que será, né? Às vezes porque é estimulado pela família, crianças que já viajaram em vários países e têm uma habilidade, uma noção geográfica maravilhosa. Então, a gente tem um caso aqui desse, né? O menino dá uma aula de geografia. Então, tem outro que tem habilidades com o mar, que dá uma verdadeira aula com o biólogo. Então, por que será isso? Ele se interessa e ele lê. Então, nós não podemos, de forma nenhuma, desprezar esse conhecimento. A vivência que o aluno traz é exato. E essa troca entre eles nos possibilita rever as nossas habilidades. A gente está conhecendo mais um pouco o livro na parte digital. Eu acho que é um desafio muito grande a parte digital para a gente. Eu falo por mim, porque eu tenho um pouco de, tenho pesquisado um pouco mais sobre o livro na parte digital e eu tenho visto que ainda falta mais. Sabe o que acontece assim, antigamente, quando surgiu isso de plataforma, das editoras, a parte digital era um trabalho a mais. Né? E eu sei que esse trabalho a mais acabava esse trabalho a mais acabava distanciando o professor da tecnologia, porque a minha defesa na UFBA foi tecnologias da informação e comunicação como elemento estruturante de aprendizagem. E eu percebia que o que era trazido para os professores era um estilo de planejar a parte. A intenção hoje em dia não é mais essa. É que você se aproprie, não existe mais aula de informática. Não existe mais o computador lá para o menino aprender o que é o Word. Não precisa, porque é intuitivo, né? Na nossa época, na escola ainda tinha isso de você ir para aquela sala de computadores para a aula de informática, desenhar no Paint, não precisa mais. Os alunos dão show sobre isso. E eles sabem mais do que a gente. Mesmo trabalhando sobre tecnologia de informação e comunicação, teve situação de, vamos então fazer, eu falei de blog, porque eu já tinha blog na época, com um artigo meu, o menino falou de um outro aplicativo, que eu não lembro agora, eu falei assim, eu não sei usar esse aplicativo, mas sabe o que acontece? Você vai me ensinar a turma, e ele era um menino mais danado, assim, você não pode dizer esse termo, né? Mas eu uso com a minha filha direto, viu gente? Então assim, desconsidera. Sou uma mãe, viu? A minha espera que eu sou mãe. Ele era aquele menino assim, que era agitadíssimo, porque o que a gente precisava era pegar quais as habilidades daquele aluno tão sinestésico, tão cheio de informação, de coisa, que não conseguia se concentrar, provavelmente com hiperatividade na época. E aí ele foi e deu um show, assim. Ele se identificou, ele gostou, e eu aprendi, não estou lembrada agora do aplicativo, mas o que eu quero dizer com isso é que a gente não tem que saber tudo. A gente dá um rizoma, uma rede, é como uma raiz. A gente não tá a gente, professor, não é um caule e dali vão gerar os frutos. Não, isso é coisa do passado. Todos nós somos raiz aqui juntos e o rizoma vai. Porque é assim que são as conexões neuronais.
Assim que é a aprendizagem. E está todo mundo aprendendo o tempo todo. Então, quando o professor não pensar que eu que tenho que saber mais, eu que tenho que ensinar, ele pode ter até um medo de chegar à tecnologia. Então, o que eu percebo hoje em dia das plataformas, e em especial da editora que eu trabalho, porque eu já trabalhei em outras duas, é que você é uma plataforma intuitiva, que você não tem que fazer um planejamento a mais, e que aqui estão. Se aqui ele faz menção a uma música, a um vídeo, uma coisa, isso está lá. E você consegue trabalhar lá também, além de você fazer uma atividade digital e passar para os alunos fazerem. Mas não é aquela coisa que você tem que criar um planejamento à parte para usar. E quando você se apropriar dela, que é muito fácil de usar, botou lá no favoritos a página, botou o seu login, sua senha, acabou. Você vai descobrir, banco de questões, nossa, eu posso fazer avaliação, eu posso fazer atividade, segunda chamada, só 55 mil questões, não acredito. Tem tudo isso. E vocês vão ver que é simples, é só quebrar aquela coisa de, como é que eu vou fazer para acessar? Não, hoje em dia as coisas são muito mais viáveis, muito mais intuitivas e está à nossa disposição, tá? Mas vocês vão se apropriar mais, vão conhecer mais e eu acho que os alunos também. E eu acho que o caminho é esse. Verônica, obrigado pela sua participação nesse Café com Educação. Eu não falar diretamente com A gente está encerrando aqui a live e foi muito rica, né, pessoal? Riquíssimo aqui. Muito obrigada, viu? A gente volta na próxima semana com mais conteúdo aqui direto da Talk Global School. Fala aí, professor, pra gente. Tchau. Cadê o Guilherme? Global School. Talk Global School. E hoje é dia do diretor, então parabéns para nossa diretora. E hoje também é dia do psicopedagogo, né? Então, palmas também. E hoje tem uma funcionária da minha aniversariante lá embaixo. Então hoje é dia de festa. Obrigado, gente. Obrigado de coração. Lindo o seu trabalho. Muito bem.